Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o Leandro Barros. Venho trazer mais uma revelação da parte do Senhor, que vai fazer com que muitos compreendam de uma vez por todas por que estão passando por este vale escuro como a sombra da morte. Este é o vale que Davi cita em seu tão conhecido Salmo 23. Ainda que eu ande por um vale escuro com a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas antes, eu venho convidar os irmãos para estudarem comigo. Meus estudos já têm aberto os olhos de muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas a saírem do sofrimento, né? Se você quer tirar o foco do seu casamento, quer tirar o foco do seu marido, da sua esposa, que de tanto fazem passar dias maus, faça um estudo comigo, para que você possa entender o porquê você está passando isso e ter mais conhecimento da palavra. Basta você entrar lá no meu site, no site do canal, e adquirir um dos estudos, ou da dinâmica do casamento, que trata justamente essa condição de se estar separado, o motivo por conta disso ter acontecido, como você agir para quando Deus restaurar seu casamento ou seu cônjuge se aproximar e você não saber como lidar com isso. E também tem o estudo da interpretação bíblica, que é para você que quer ter mais conhecimento da palavra, quer fazer uma interpretação correta da Bíblia, ter de Deus o conhecimento através das Escrituras. Entra lá no site tolutandoporvocê.com. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever em um dos meus estudos. E assim nós estaremos toda semana juntos, 2 vezes por semana, conversando, estudando e nos conhecendo. Também venho oferecer o meu livro para você. Você que não está entendendo o porquê está passando por tudo isso, compre o meu livro. Nele eu conto como Deus fez para que eu tirasse o foco e pudesse descansar no Senhor, como eu faço hoje. E também como Deus me chamou para esse ministério, como Ele me capacitou dentro da palavra para entender tudo o que eu estou passando. Também lá no site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você entre e faça a compra do livro. Quero também dedicar essa mensagem hoje a um grande amigo que Deus colocou nessa minha caminhada neste vale, né, sombrio, esse vale da sombra da morte. E eu dedico essa mensagem de hoje para ele, que tem o mesmo nome do personagem bíblico que eu estarei falando através dessa revelação que Deus me deu. E eu dedico esse estudo ao pastor Jonas, meu grande amigo, que também tem um canal, né, no YouTube. Gostaria que os irmãos já se inscrevessem também no canal dele. É um homem de Deus que eu respeito por conta da autoridade do Espírito Santo que tem sobre a vida dele. Ele também faz parte do que eu passei no feriado do carnaval, a experiência que eu vou contar para vocês hoje, que mudou minha vida. Eu era um Leandro Barros antes desse feriado de carnaval e me tornei outro depois. Foi tremendo, meus irmãos. E hoje eu vou contar tudo para vocês nessa mensagem.
Essa mensagem, ela me foi dada quando eu estava passando por um grande vento na minha vida, e o Senhor me mostrou o porquê eu estava passando aquilo ali. Beleza? Então fica até o final dessa mensagem, que vai ter muita revelação para você que está passando por essas grandes aflições por causa do seu casamento destruído. Então, como eu falei, né, essa revelação é para que muitos compreendam, né, esse vale da sombra da morte que vocês estão passando. E é o vale que Deus, ali através de Davi, cita no Salmo 23. O sofrimento que Davi expressa tão bem em seus salmos sempre vem acompanhado de uma certeza de que Deus está com ele em cada um desses momentos de grande aflição. Isso mesmo, a revelação que eu trago hoje na palavra de Deus vai também lhe dar esta garantia de que Deus está com você em todos esses momentos, e que o sofrimento é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para lhe gerar santidade, comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nestes dias de feriado, de carnaval, como eu disse para vocês, eu tive uma experiência com Deus que quero contar aos irmãos, porque tenho certeza que vai gerar entendimento e confiança em Deus, assim como gerou em mim. Creiam, Deus está gerando em você um grande homem e uma grande mulher de Deus, para que possam ser bênçãos em suas casas quando Deus as restaurar. Porém, é aqui neste vale que Deus quer te ensinar a ser pessoas melhores e mais cheias do poder de Deus. Mas antes de contar o que aconteceu comigo na semana do carnaval, a experiência que tive através do sofrimento, preciso dizer que esta dor que você está sentindo agora, ela vai passar se tão somente você não desistir, se perseverar no Senhor. Aconteça o que acontecer, não desista de lutar contra a sua vontade de desistir. Não importa se você caiu em algum pecado dentro deste vale e vem lutando o tempo ou há tempo contra este pecado, porém não tem tido sucesso ainda. Creia que Deus está no controle e que, se continuar clamando por libertação, Deus vai fazer um mover para te libertar de todo vício, todo pecado, e que Ele já está movendo o tempo a seu favor, justamente através deste sofrimento. Lembre sempre dentro de você que este sofrimento não é para te matar, não é para decretar que tudo está acabado e que não tem mais jeito. Pelo contrário, Deus está trabalhando. Deus está amassando o barro para começar a fazer um vaso novo e mais bonito do que o que já existe. Vai ser lindo se você permitir Deus agir em sua vida através desse sofrimento todo que você vem passando. Você entenderá que, se te jogaram no meio deste mar bravio, foi porque Deus queria que te jogasse. Pois é preciso que você passe por esta tormenta para que você possa ver o sol brilhar como há muito tempo você não vê. Lembre que sempre depois da tempestade vem a bonança, e que depois das nuvens negras o sol volta a brilhar. Fica comigo até o final, para que você possa sair dessa mensagem entendendo o agir de Deus em sua vida. O tema da mensagem de hoje é: saia da barriga deste peixe. Nínive precisa de você. Deus está esperando que este medo que você sente agora faça com que você clame o nome do Senhor. Chorar não adianta. Se lamentar só vai aumentar a sua dor, sua angústia. O que você precisa é clamar do meio desta tempestade, deste furacão
que derrubou o teto sobre a sua cabeça. De nada está adiantando você ficar culpando pessoas pelo que você está passando. Não adianta buscar abrigo junto aos homens, pois Deus quer que você passe por isso sozinho e desprovido de ajuda humana, para que você mais uma vez olhe para dentro de si mesmo e lembre-se que você foi gerado imagem e semelhança do Deus vivo e todo-poderoso, e que Ele quer que você volte ao centro da vontade dEle. Acredite, seu marido que te traiu está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Sua mulher que lhe repudia e te olha como um estranho hoje, como quem não te quer por perto, está sendo usada por Deus para promover em você uma lucidez espiritual, uma proximidade maior com Ele, conhecimento da vontade e da misericórdia do Senhor. Enquanto você ficar culpando pessoas, se auto-vitimando, tentando ainda resolver as coisas do seu jeito, vai continuar dentro da barriga do peixe. Converse com pessoas que estão há muito tempo sofrendo por seu marido e esposa que foram embora há muito tempo já. E essas pessoas ainda continuam sofrendo como se eles estivessem saído de casa ontem ou recentemente. Pararam suas vidas por causa de homens. Deixaram de acreditar na felicidade, porque a felicidade para elas é ter suas famílias de volta. Estão na barriga do peixe, mas não se arrependem. Não enxergam que aí não é o lugar que Deus quer que elas estejam. Na verdade, Deus nunca deseja jogar seus filhos na barriga de um peixe. Porém, sua majestosa competência como um pai excepcional que Ele é, faz com que Ele castigue os filhos que Ele ama. Deus fez isso com Jonas. Deus amava Jonas. Deus escolheu Jonas e hoje você vai ver que estar na barriga deste peixe lhe torna um escolhido por Deus e não um miserável que foi abandonado por seu cônjuge. Que Deus possa mostrar para você através dessa revelação que Ele me deu para entender isso também. Essa experiência que tive neste feriado de carnaval, este estreito de Jeová que passei, me mostrou que Deus vai me dar muito além do que eu jamais desejei. E eu venho dizer isso a você também. Deus falou profundamente ao meu coração através desta experiência vivida nestes dias. E eu venho compartilhar com você o que Deus me ensinou. E creio que o que me ensinou é justamente o que me tirou da barriga do peixe e que vai me levar à grande vitória que Ele tem para mim. Quer também um pouco desta unção que Deus está me dando para eu vencer? Então abre a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, do capítulo 1, a partir do versículo 11 até o final do capítulo 2, ou seja, o capítulo 2 inteiro, onde uma simples e fundamental oração muito esperada por Deus mudou o rumo da história deste profeta e também de todos os que dependiam deste arrependimento, deste reconhecimento de si mesmo, de seu erro e de sua forma de conduzir a sua própria vida. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11 do capítulo 1 de Jonas. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia.
porém não conseguiam nada porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora, capítulo 2. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra dos que têm o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Vamos ler agora o capítulo 3, versículo de 1 a 3 também, que diz assim: Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Versículo 3: Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Aleluia! Aleluia! Jonas obedeceu, meus irmãos, mas para isso foi preciso sofrer. Irmão Leandro, então quer dizer que este sofrimento que eu estou passando é Deus me ensinando a obedecer? Isso mesmo, meu irmão e minha irmã. É propósito de Deus. Lembra o que José do Egito disse a seus irmãos quando eles pediram perdão por o terem maltratado, por o terem jogado naquela cisterna e o vendido para os mercadores? José disse em Gênesis 50, versículo 20 e 21: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Não importa se foi você que traiu o seu cônjuge, se foi você que foi rixosa dentro do casamento, ou você não deu o devido valor ao seu casamento, priorizou mais o trabalho, o estudo. Não importa se você tirou Deus do centro do seu matrimônio. Ei, não se esqueça que você serve a um Deus que vai transformar todo o mal que você fez em bem, se você simplesmente o obedecer a partir de agora. Assim também como o mal que lhe fizeram. Deus vai transformar tudo isso em bênção para a sua vida, se tão somente você entender e perseverar no Senhor. Eu vim te dizer,
Na verdade, já disse, mas vou dizer novamente. Este sofrimento não é para pôr fim na sua história. Não é para te matar. Isso só vai acontecer se você desistir e não suportar o sofrimento. Este sofrimento é Deus lhe ensinando a obedecer assim como ele fez com Jesus. Irmão Leandro, você está querendo dizer que Jesus teve de aprender a obedecer? Isso mesmo. Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento que viveu enquanto homem aqui na terra. Ele não nasceu obediente, pois, em forma de homem, ele nasceu limitado. E sendo assim, como todo mortal, teve de ser ensinado a obedecer. Abre a sua Bíblia, que eu vou provar isso para você. Pois sempre tem um crente banco de igreja que não lê a Bíblia e vem com a sua filosofia barata nos comentários dizer que Jesus não precisou aprender a obedecer porque ele era Deus e, sendo assim, já nasceu pronto. Uma coça de Bíblia de estudo nesses crentes que não conhecem a Bíblia. Abre aí, em Hebreus 5, versículo 7 a 9. Olha o que diz. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Versículo 8, escutem bem. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Viu aí? Você que gosta de contestar com seu achismo sobre a Bíblia? Ouviu o que eu li? Conferiu em sua Bíblia? Ou isso está só na minha? Vou repetir para você aprender e deixar de esquentar banco de igreja e passar a ler a palavra de Deus. Vou repetir o versículo 8. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos sofrimentos, a ser obediente. Deus não permite o sofrimento a ninguém à toa, meus irmãos. Muitos podem argumentar que Jó sofreu injustamente. Eu já ouvi pregadores, pastores dizerem isso. Acho que eles, ao afirmarem isto, é porque só leram o capítulo 1 e 2 de Jó, que diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Que diz que mesmo depois de toda a tragédia, Jó não atribuiu mal algum ao Senhor. Isso é verdade. Como os pregadores gostam de romantizar o pecado do homem, meus irmãos. Como muitos pregadores gostam de romantizar o pecado, meus irmãos. Acho que quem prega que Jó sofreu injustamente deveria ler o livro de Jó todo, onde Jó contesta a Deus, praticamente cuspindo na cara de Deus que Deus estava sendo injusto e que Deus não estava no controle, que Deus não estava agindo da forma correta. Acho que esses pregadores que pregam isso se esquecem que Jó tomou na cara umas 70 perguntas do Criador para mostrar para ele que por mais que ele fosse reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, isso não o ausentava do sofrimento que Deus lança sobre os filhos que ama para os tornar mais obedientes. Depois que tomou esta lapada de perguntas de Deus, Jó declarou no capítulo 42: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas e pó. O sofrimento, meus irmãos, é para gerar em nós obediência, intimidade com Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. É para gerar em nós humildade.
É tanta besteira que se ouve pregar nos púlpitos e na internet que me dá raiva algumas vezes. Pregadores de sonhos e não da cruz de Cristo. Pregam para encantar pessoas, para receberem a honra dos homens, porém não têm parte com Deus. Pois Deus não precisa e nem usa a forma mais doce para educar e ensinar seus filhos a obedecer. Fujam deles, pois eles não têm parte com Deus. Não foram levantados e ungidos por Deus para pregarem. É só vaidade mesmo que eles pregam. Preste atenção, por favor, no que eu vou falar agora, pois isso pode salvar a sua vida da morte espiritual, por você estar ouvindo gente que lhe ensina que cristão fiel não pode sofrer. E você também que fica aí argumentando com Deus o porquê Ele está permitindo tanto sofrimento na sua vida. Poxa, Senhor, eu não entendo. Eu servia na sua casa, eu subia monte, eu orava de madrugada guardando a minha família em oração. Eu pedia para Deus guardar meu casamento e o Senhor deixou isso acontecer comigo? Não estou entendendo. Ei, quem argumenta isso está na carne. Visão para o chão e não para o alto. É tolo mesmo. Irmão Leandro, quando você fala assim, parece que você está faltando respeito com a gente. Não, meus irmãos, eu não estou desrespeitando ninguém. Se te serve de consolo, este tolo sem entendimento que eu citei, que argumenta de forma ignorante, assim com Deus se fazendo de inocente, sou eu mesmo, meus irmãos. Eu fiz muito isso. Eu que orava assim, meus irmãos, antes de entender que a marca do cristão lavado e remido no sangue de Jesus, o cristão que vive para Cristo mesmo, a marca é o sofrimento. A marca do cristianismo é o sofrimento. Eu fui burro, ignorante, crente esquenta banco de igreja, rapa de tacho, cabeça de concreto. O meu amigo Adalberto que gosta quando eu falo crente cabeça de concreto. Abraço, meu amigo. Espero que você esteja firme no Senhor ainda. Eu que orava assim, meus irmãos, argumentava minha inocência para Deus me mostrar porque eu estava sofrendo, sendo que eu estava fazendo tudo certo, pelo menos aos meus olhos. Mas graças a Deus, hoje eu mastigo alimento sólido e não mais leitinho. E você que ainda argumenta a inocência diante de Deus para contestar seu sofrimento, toma vergonha nessa tua cara e vai amadurecer espiritualmente. Sei que as palavras são duras, mas elas me curaram e espero que cure você também. Você leu o que o versículo 8 de Hebreus fala sobre Jesus? Prestou atenção não? Vou repetir de novo. Diz assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Notem que no início do versículo, o Espírito Santo usa o embora. Ele usa o embora, que em conjunção é o mesmo que apesar de, ainda que, e usa como interjeição tanto faz, sem importância, não interessa. Ei, cabeçudinho ungido do Senhor, estamos falando de Jesus. Não falo nem de Jó, porque você pode dizer que Jó sofreu porque era pecador, mesmo sendo reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas em Jesus, que além de ser reto, íntegro, justo e que se desviava do mal, era o Filho de Deus, o primogênito do Pai. O profeta Isaías disse dele o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Miqueias disse: ele se porá de pé e apacentará o seu rebanho com a força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. O profeta Jeremias disse dele:
renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com o que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. E o último profeta, João Batista, disse acerca dele: ele é aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. E também disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ei, meus irmãos, só tira pecado quem nunca pecou, meus irmãos. Jesus nunca pecou. Jesus nunca errou diante de Deus, nunca. Foi mais humilhado que João Batista, mais contestado do que Jeremias, mais injustiçado que Elias, e sofreu infinitamente mais que Jó. Então quem é você, crente, para tirar Deus do centro da sua vida e casamento e colocar seu cônjuge no lugar dele, para contestar Deus por seu sofrimento? Quem é você? Se Deus nem mesmo poupou o seu próprio filho para o ensinar a obedecer, pelo contrário, antes o entregou por todos nós, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Porque vai poupar você do sofrimento se Deus quer fazer você obediente a Ele para o seu próprio bem, meu irmão? Se Cristo, que foi Cristo, precisou sofrer para obedecer, para aprender a obedecer, imagina nós que já temos a natureza desobediente. Irmão Leandro, mas eu não entendo. Jesus não era Deus. Sendo assim, ele já nasceu obediente. Só quem não conhece a Bíblia pensa que Jesus nasceu pronto. Teve um vídeo aqui no canal que eu disse que Jesus aprendeu a obedecer. E teve uma irmã malcriada e cega na Bíblia que veio me contestar, mesmo eu citando Hebreus 5, onde diz isso. Eu nem respondo, porque sei que pessoas assim não dedicam tempo para buscar a palavra. Além de Hebreus 5 afirmar que Jesus aprendeu a obedecer sofrendo, veja o que o profeta Isaías afirma sobre isso também. Isaías 7, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Meus irmãos, essa manteiga e mel que ele usou como analogia não significa comer bem, pelo contrário. Diz que ele iria passar provações, escassez, sofrer mesmo, até aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, obedecer. Depois dessa, se tiver alguém contestando que Cristo teve de aprender a obedecer, depois dessa explicação, pode colocar comentário malcriado o quanto quiser, que será ignorado por mim totalmente. Irmão Leandro, você é muito radical. Teve uma irmã que disse que enviou uma das mensagens do canal para uma outra irmã, e essa outra irmã disse: eu não gosto desse cara, ele é muito radical. Eu não sou radical. Ela é que quer servir Deus com comodidade, sem esforço, não quer sofrer, não aceita o sofrimento. Tá na Bíblia que ela diz que serve. O problema é dela, que se lasque pra lá com seu evangelho de facilidade, evangelho próspero, que abomina a ideia de sofrer. Vai ficar rodando no deserto até entender que está sofrendo para aprender a ver Deus como Jó viu, ou seja, face a face. Bom, acho que está bom, né? Acho que deu para entender o porquê precisamos estar passando pelo que estamos passando. Para mim está mais que claro, e por isso eu glorifico o nome do Senhor e me sinto privilegiado de sofrer as aflições por causa do Evangelho. Eu estou pensando seriamente
em parar de aconselhar pessoas por e-mail. Porque a palavra que Deus tem ministrado aqui no canal, através de mim, é mais que suficiente para as pessoas entenderem a vontade e o querer de Deus. Tenho certeza que tem gente que vai acabar de ouvir essa mensagem hoje, carregada da orientação do Espírito Santo, para você aprender a lidar com sua causa. E mesmo assim, vai ter gente me mandando e-mail, dizendo que não entende porque estão passando por tanto sofrimento. O que é isso? Já acostumaram a ficar encostada na fé dos outros e nunca conseguiram mastigar o alimento sólido. Estão sempre se lamentando e se fazendo de vítima. Por isso que essas pessoas sofrem por seus cônjuges que o traíram. Homens e mulheres infiéis que deveriam lamber os pés, porque você é fiel e não ao contrário. Você que não fez nada fica lambendo o chão de quem te traiu. Vai se converter de verdade a Cristo. Ele sim, você deveria lamber todo dia os pés, comer a poeira do andar dele, e não seu marido e mulher que negaram Jesus, estão vivendo no pecado. Quem perdeu foram eles e não você. Você é mulher de Deus, é homem de Deus, se deu valor pelo amor de Deus. Foi justamente esse desvio de foco que te jogou no buraco que você se encontra hoje. Justamente essa babação por seu casamento que fez você ir para Tarsis, se desviar do caminho que Deus traçou para você. Ele te queria em Nínive e você fez seu próprio caminho. E o pior, achando que tinha livre-arbítrio e que poderia cuidar da sua própria vida e casamento. Toma a barriga do peixe para aprender a ser crente e obediente. Se você não entendeu ainda que está dentro da barriga do peixe, vai entender até o final desta revelação na mensagem. Vamos lá para o capítulo 1 de Jonas. Agora vai começar o derrubamento de escamas. Agora vai começar a cair escama para tudo quanto é lado. Presta atenção na mensagem. Versículo 11 de Jonas 1. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. O casamento tinha que acabar mesmo. Mas assim como os marinheiros hesitaram em jogar Jonas no mar logo, não. Continuaram tentando salvar o que já estava afundando. Assim também você e seu cônjuge ficaram tentando tapar buraco no casamento. E ele cada vez mais piorando, cada vez mais distante um do outro. Mas para quem estava de fora, estava tudo certo. Família de Deus, frequentando a igreja, dando glória a Deus e aleluias, mas empurrando a barriga em casa. Ao invés de cada um seguir para o seu lado e deixar Deus jogar os dois na barriga do peixe, para aí sim se ter um casamento de dois crentes obedientes. O Espírito Santo fez o papel de Jonas ao dar sinais de que algo estava errado no seu casamento e que Deus precisava entrar nele, tomar as rédeas do matrimônio, ou então o barco, o navio iria afundar. O Espírito Santo sempre dá sinais, mas a gente negligencia. Faz como os marinheiros que continuaram a remar tentando levar o navio para a praia, salvá-lo com as próprias mãos. Gente ignorante fica tentando salvar o casamento do seu próprio jeito. Uns dizem: meu marido pediu o divórcio, mas eu não dou porque Deus odeia o divórcio. Sabe o que é isso, meus irmãos? É síndrome de marinheiro que quer por si próprio manter Jonas no navio, sendo que Deus quer que jogue o Jonas no mar, pois é no mar que Deus trata e restaura.
faz obedecer. Deus odeia o divórcio, é verdade, é bíblico. Mas Deus odeia também marido e mulher se repudiando, traindo um ao outro, casamento tóxico e que não honra a Deus em nada. Deus odeia o divórcio, mas sabe o que Deus odeia mais que o divórcio? É ver você indo para o inferno, casado, mas distante de Deus, não dando a honra devida, não sendo Ele o centro da sua vida. Qual é melhor? Casadinho, lindo e maravilhoso, mas Deus somente como um detalhe, como quem tem de pagar a conta para você se manter casado, ou você divorciado, mas cheio do Espírito Santo? Quantos, depois da destruição do casamento, se voltaram para Deus, depois de anos e anos sem querer saber dele? Então, faça-me um favor, agradeça a Deus porque você não tem seu cônjuge do seu lado, mas em compensação, hoje você voltou a sentir a presença do Espírito de Deus. Isso é, se você tem mesmo o Espírito, porque tem gente aí que está buscando Deus só para ter o casamento de volta. Quem faz isso ainda está igual a esses marinheiros que insistiam em sua experiência como marujo para salvar o navio. Quem faz campanha para ter seu casamento de volta e se mata de orar e jejuar por isso, ainda não entendeu que Jonas só será restaurado quando for jogado no mar e não dentro do navio. Enquanto não largar seu casamento nas mãos de Deus e mergulhar no mar profundo do Espírito Santo, vai ficar nessa vidinha de fé sem obra até morrer. E ainda vai para o inferno com jejum e oração e tudo. Pense o que tem mais valor: dentro do navio casado ou dentro do mar divorciado? Qual você acha que vai ver Deus mais rápido? Garanto que dentro do mar divorciado. Continuando o texto de Jonas, versículo 14. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Meus irmãos, muitos me enviam e-mail perguntando: irmão Leandro, o que eu faço para descansar como você está descansando? Aí eu digo: larga seu marido e a sua mulher nas mãos de Deus, não ore mais por seu casamento e a partir de hoje volte para Deus, o coloque no centro da sua vida. Sabe o que a maioria responde? Principalmente as mulheres, porque bicho mais carente e inseguro é a tal da mulher. Elas me respondem assim: isso é a maioria, tá, irmãos? Não são todos, mas é a maioria. Responde assim: ah, irmão Leandro, mas se eu parar de orar por ele, a amante vai ganhar terreno, vai levar ele de vez. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Quem pensa assim é crente? É cristão lavado e remido no sangue de Jesus? Ou só está comendo merenda na igreja? Se você que me ouve pensa assim, saiba que os marinheiros só conseguiram acalmar a tempestade depois que jogaram Jonas no mar. A dúvida, irmãos, é a maior desgraça na vida do crente. É o maior muro que impede a fé genuína fluir em você. Os marinheiros estavam ainda com dúvida se Deus ia castigar eles mesmos dizendo no final do versículo que eles sabiam que era Deus que estava fazendo a desgraceira toda. Olha o que eles dizem no versículo: ó Senhor Deus, não nos castigue com morte para tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso. Olha só que loucura, eles sabiam que era Deus que estava fazendo. Continuando: e o que está acontecendo é da tua vontade. Irmãos, se eles sabiam que era da vontade de Deus, por que então oraram para Deus não os castigar?
Dúvida. É a dúvida. Falta de conhecimento da vontade de Deus. Muitos dos irmãos que me ouvem agora declaram que sabem a vontade de Deus, mas interpõem o seu conhecimento das Escrituras por seu próprio achar. A palavra diz: joga Jonas no mar que ele se acalma. Mas o achar do homem faz com que ele continue remando, o que não sai do lugar. Complicado isso, não é, meus irmãos? Pois é. Você que está complicando, está vendo que este esquema de campanhas, cada vez o mar fica mais agitado e você continua tentando levar o navio para a praia sozinho. Crente cabeça de bigorna. Joga logo Jonas no mar. Mergulha logo, gente. Para de ficar tentando salvar o que só Deus pode fazer, meus irmãos. O versículo 15, olha só. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Entendi, irmão Leandro. Então basta eu largar meu cônjuge na mão de Deus e pronto? Sim, é isso mesmo. Basta largar na mão de Deus. Só que seu cônjuge não é o Jonas não, cabecinha. Seu cônjuge é o navio. Ainda não entendeu que o Jonas é você não? Então vou explicar. Quem está sofrendo pela família destruída? Seu cônjuge que está fazendo o que quer, que abandonou a família e está vivendo a sua fantasia, ou você? Se o sofrimento Deus traz para ensinar a gente a obedecer, e seu cônjuge está numa vida de pecado desobedecendo Deus, quem você acha que está na barriga do peixe? Você ou seu cônjuge? Quem Deus está ensinando primeiro a obedecer através do sofrimento? Isso significa que quem tinha que ir para Nínive e estava em Tarsis era você ou seu cônjuge? Mas, irmão Leandro, o meu cônjuge está em Tarsis, vivendo em desobediência, Leandro. Beleza, é verdade. Mas quem está na barriga do peixe hoje? Você ou seu cônjuge? Se a resposta a esta última pergunta que fiz é você, bem-vindo à barriguinha do peixe. Você é o Jonas da história. Deus te escolheu para ser obediente. E só tem um jeito de você sair dessa barriga. Como? Capítulo 2 de Jonas mostra a oração do retorno à obediência. Do retorno de Deus ao centro da vida de Jonas. E da sua também. Versículo 1 diz assim: ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição eu clamei ao Senhor, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim, me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores, e te oferecerei sacrifício e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então, o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Tá vendo aí? E aí, vai continuar segurando o divórcio que o seu cônjuge pediu? Ou vai pular no mar, ser engolido pelo peixe e se voltar para Deus? Já dizia uma aluna minha, a profeta Alana, maior que a dor é o propósito.
Ou algo assim, né, que ela falou. Foi mais ou menos assim na aula online, no estudo. Eu aproveito para mais uma vez te convidar, né, a vir estudar comigo, assim como a Alana e os outros alunos, né. Garanto que vai aprender dentro da palavra a se encontrar. Com o conhecimento correto das Escrituras, você não será levado por qualquer coisa que te empurram para acreditar. Entra no site do canal, tá aí na descrição do vídeo, tolutandoporvocê.com, e adquire um dos meus estudos. Além de você ter a minha nobre e bela presença toda semana. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Versículo 8 da oração diz assim, ó: aquele que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Quem adora e se ajoelha para imagens e ídolos de barro ou de madeira, de gesso, ou qualquer outro material, é infiel, totalmente infiel. E está tentando ainda levar o navio para a areia sozinho na sua vida. Só existe um que pode te livrar. Só tem um que pode interceder por você nos céus, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Pois foi ele que morreu por você na cruz, e não a mãe dele, ou São Pedro, São Jorge, ou qualquer outro são que você insiste ainda em clamar pedindo socorro. E também, quem busca a ajuda do homem para resolver, está tentando levar o navio para a praia sozinho também. Sinto muito, mas não vai conseguir. Nesta oração, Jonas ele exprime todo o sofrimento que passou desde que resolveu desobedecer e fazer o seu próprio caminho para Tarsis. Olha como foi o sofrimento dele. Só um pedacinho. Do 3 ao 6 só. Não vou nem ler tudo de novo. Diz assim: tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados e todas as poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Lembram da experiência que eu passei nos dias de carnaval, que eu disse que ia contar, e que foi através dessa experiência que Deus me deu esta revelação que vocês ouvem agora? Ah, pensaram que eu tinha esquecido, né? Eu vou contar agora como foi tremendo o que Deus fez para eu passar. Tremendo, mas ao mesmo tempo horripilante. Quero nunca mais passar pelo que eu passei. Deus que me livre disso. Vi que eu estava num nível de dureza do coração para obedecer muito grande. Porque se o sofrimento ensina a obedecer, o que eu sofri me mostrou que eu não conhecia nem o verbo obedecer. Porque foi pesado, meus irmãos. O diabo cirandou na minha mente. Eu pensei que era o fim. Escuta com atenção, que isso pode te livrar desta dor que você sente agora para sempre. Dessa depressão, dessas vozes que falam dentro de você que você não vai conseguir, que você nunca mais vai ser feliz em família, e várias outras coisas que o diabo sopra na nossa mente. Então, na semana do carnaval, eu comecei a sentir uma angústia muito grande mesmo, meus irmãos. Isso na semana que iria se iniciar o carnaval. E eu estava me sentindo abandonado por Deus. Eu, Leandro Barros, estou sendo sincero, abrindo meu coração para vocês. Eu tinha a impressão que o Espírito Santo tinha se retirado de mim. Eu creio que Deus ele permitiu eu sentir isso. Eu sei que o Espírito não tinha se retirado, mas Deus permitiu que eu tivesse essa sensação. E eu digo, irmãos, coisa horrível é você sentir que Deus te abandonou.
Irmãos, eu comecei a me sentir muito mal quando eu recebi uma ligação. E era o pastor Jonas, esse que eu estou dedicando essa mensagem de hoje, porque ele teve parte por essa minha transformação que eu tive na semana do carnaval. O pastor Jonas me ligou e me convidou porque ele iria pregar lá no centro do Rio de Janeiro, em Copacabana. E ele me chamou: irmão Leandro, eu queria que você fosse comigo, vamos, né? Eu hesitei, porque eu tinha que dar aula na sexta-feira, a aula do estudo. Mas ao mesmo tempo eu queria ir, porque eu estava sofrendo muito. Eu estava sozinho, sofrendo sozinho, porque eu tenho esse costume, né? Mas aí a insistência do pastor chamou a minha atenção. E o Espírito falou assim: ele quer que você vá. Mas na verdade ele quer porque sou eu que quero que você vá. Então eu, na mesma hora, talvez vou me emocionar um pouco, irmãos, porque a experiência foi muito forte, né? E eu, na hora, liguei de volta pro pastor e falei: pastor, muito obrigado, eu vou sim. Desmarquei a aula com os alunos todos entenderam. Obrigado pela força para os alunos. O Rodrigo, principalmente, falou para mim: não, Leandro, vai porque isso vai lhe ajudar, né? Você carrega muito peso nas costas, né? E os outros irmãos também que estudam comigo me incentivaram. E eu fui na sexta-feira. Eu e o pastor, ele deve estar ouvindo essa mensagem também. Ele sabe o que eu estou falando. Irmãos, foi um poder de Deus dentro daquele carro que não tem noção. Deus falava comigo, eu falava pro pastor, Deus falava com o pastor falava comigo. E eu choro com muita facilidade, né, irmão? Os irmãos já me conhecem, né? E o pastor chorando, e eu chorando dentro do carro, e Deus fazendo um poder maravilhoso dentro do carro. E eu, ao mesmo tempo, eu estava muito dolorido, porque o diabo, ele ficava acusando, né, a todo tempo, dos meus pecados que eu cometi no passado, das minhas falhas que eu cometo hoje ainda, e sempre falando como você quer ensinar alguém, se você mesmo, né, é tão falho. E eu lembro que dentro do carro eu contei pro pastor uma revelação que Deus me deu. E eu falo isso pros irmãos agora. Deus falou isso muito claramente comigo. Ele falou: meu filho, não lute contra o teu pecado, porque você vai se cansar. Não tem como você vencer o pecado. Lute contra a sua desistência. Lute contra a sua desistência. Porque é a desistência, meus irmãos, que nos afastam de Deus. Não é o nosso pecado. Porque o nosso pecado, pelo contrário, ele nos mostra mais a graça de Deus. Porque nós não merecemos ser perdoados e Deus nos perdoa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E eu lembro que o pastor Jonas, ele contou uma história, né? Talvez ele não saiba disso, porque eu não falei isso para ele na hora. Estávamos ali chorando. E o pastor, do nada, ele começou, após, né, ouvir isso que eu tinha falado, né? Ele até acrescentou, ele disse: não, irmão Leandro, é isso mesmo. Ele tinha ouvido alguém falar isso, algum pastor, não me lembro qual era o pastor. O pastor dizia que não é o pecado que nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é desistir, né? Porque se você desiste, você não alcança o perdão. E se você não alcança o perdão, você morre e vai para o inferno. E o pastor, ele começou a contar ali a história, aquele encontro que o diabo esteve no quarto de Martinho Lutero, né? E ali o diabo, ele começou a acusar Lutero.
quem era ele, né, para poder evangelizar, para poder traduzir a Bíblia, para dar acesso à Bíblia a todos, né? O diabo começou a acusar Lutero, porque o diabo não queria que Lutero abrisse a palavra para todos terem acesso. E o diabo começou a fazer uma lista de todos os pecados de Lutero. E Lutero foi só se encolhendo, porque ele deixou a voz de Satanás o esmurecer, né? Porém, como sempre, meus irmãos, ouçam bem isso que eu vou falar. Toda vez que o diabo ele vier lhe confrontar, entenda que Deus ele não vai te deixar sozinho. Deus ele vai vir também. Aleluia. Deus ele nunca vai permitir que você tenha um confronto direto com o diabo, porque você não pode vencer Satanás sem Deus. Então, o diabo fez aquela lista. Aí o Espírito Santo veio até Lutero e ministrou, né, sobre Lutero ali, né? E Lutero virou para Satanás já com coragem, né? Já totalmente suportado ali pelo Espírito Santo. O Lutero vira para o diabo e fala assim: é verdade, Satanás, essa lista que você fez aí é verdade, porém você esqueceu de colocar a última coisa nessa tua lista. A última coisa nessa tua lista. Escreve aí, Satanás: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aparta de mim, Satanás, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, né? E ali Satanás deixou Lutero. E ali, meus irmãos, eu senti uma paz no meu coração. Eu senti uma paz e ao mesmo tempo aquela sensação que eu tava, que o Espírito tinha me abandonado, ela voltou, ela foi banida. E eu senti a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural dentro daquele carro. E estávamos chorando bastante, né? Foi um poder maravilhoso dentro daquele carro. Depois fomos até a casa de um outro pastor, amigo do pastor Jonas, pastor Carlos também, uma benção na minha vida. E o pastor Carlos dentro da cozinha, nós três conversando, né? Sentado na mesa. O pastor Carlos falou uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: irmão Leandro, não importa o apuro que você esteja, não importa a situação ruim que você esteja, se você estiver bem com Deus, isso vai contribuir para o teu bem. Só é perigoso se você estiver fazendo algo errado. Aí o diabo ele tem direito sobre você. E eu nunca mais vou esquecer isso. Aí saímos dali, fomos lá para a igreja, né, lá para Copacabana, onde o pastor Jonas iria pregar. Chegamos lá, né, uma igreja pequena, né, porém assim, abastada, num prédio muito luxuoso, né, zona sul do Rio de Janeiro. Quem conhece Copacabana sabe. E a igreja ficou cheia, né? E o pastor pregou com muita propriedade a mensagem e fez muitas maravilhas, né? Porque o pastor ele tem o dom da cura e tem o dom das maravilhas do Senhor. E ali pessoas foram curadas do coração e de depressão com a imposição das mãos do homem de Deus. E eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Eu estava cheio do Espírito novamente, né? Tinha sido renovado. Na verdade eu nunca fiquei vazio do Espírito, só o diabo mesmo que estava oprimindo a minha mente.
E, enfim, acabou ali, voltamos para casa. Voltamos de madrugada para casa, eu e o pastor. Chegamos em casa umas 2 horas da manhã, 3 horas, não me lembro direito. E eu cheguei em casa e dormi. Meus irmãos, eu acordei no outro dia, no sábado, uma opressão que vocês não têm noção. Parece que aquilo que eu estava sentindo antes da viagem, ele voltou 4 vezes mais. Eu senti literalmente o meu espírito vazio de Deus, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma prova tremenda, gigantesca, uma sensação de morte que eu não sei explicar para vocês. Eu nunca tinha sentido isso em toda a minha vida cristã, nunca. E eu levantei, não consegui orar, não conseguia. Era muita negatividade que estava na minha cabeça. Eu só via Deus distante de mim. Só via. E eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou passando por isso, me perdoa. O que eu fiz? Né? E fui para a sala da minha casa, deitei lá, tentei dormir, não conseguia. Aí vim para o quarto. Falei: é no quarto que eu vou resolver isso. Entrei no quarto, fechei a porta. Irmãos, a dor era tanta, o vazio, a escuridão era tanta dentro de mim, que eu não aguentei. Eu caí no chão, meus irmãos. Eu caí no chão, eu rolava no chão pedindo a misericórdia de Deus. Uma coisa apavorante. Eu pedia, eu chorava igual uma criança, meus irmãos, mas chorava muito. E eu pedia, falei: Senhor, não retira o teu espírito de mim. Não retira o teu espírito de mim. Traz de volta a alegria da salvação. Eu comecei a citar o Salmo 51, meus irmãos. Traz de volta a alegria da salvação, meu Pai. Por causa dos ossos que tu quebraste. Pelo amor de Deus. Eu aceito perder tudo nessa minha vida, mas nunca perder o teu espírito. O que quer que eu tenha feito, eu peço perdão ao Senhor. E um apavoramento, meus irmãos, você não tem noção. Isso aí durou, sei lá, uns 20 minutos, meia hora. Eu não sei quanto tempo isso durou. Não sei. Eu sei que foram como se fossem uns 3 dias. Um sofrimento horrível. Horrível. Isso no sábado. Eu falei: meu Deus, eu tenho que sair daqui, não posso ficar aqui, eu tenho que sair daqui. Eu olhava para onde eu trabalho com vocês, olhava para os e-mails, eu falei: eu nunca mais vou responder ninguém, eu estou sofrendo por causa dessas pessoas. Irmãos, que sensação. E o diabo falava: você está sofrendo por causa deles, para quê? Para que você ficar comprando briga deles? O diabo falava isso para mim. E eu sentia, eu falei: meu Deus, é verdade. É verdade. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim, desse jeito? A minha mente, ela foi atacada de uma forma como eu nunca tinha sido antes, né? E eu estava em santidade, meus irmãos. Totalmente em santidade. Totalmente purificado por Deus. Então eu comecei a clamar ao Senhor, clamei por misericórdia, né? E fui me acalmando, mas ainda não tinha passado a angústia. Aí o que eu fiz? Falei: eu vou pro sítio, porque carnaval aqui, né? Eu moro em cidade turística. É muito barulho de carro, pessoa falando, os vizinhos cheios de parentes, então os cachorros do vizinho ficam latindo porque tem gente estranha na casa deles. E eu fui pro sítio. Aí fiquei lá final do sábado, fiquei domingo, segunda, terça, quarta, sem contato com a internet. Eu não queria nem saber do tô lutando por você. Eu estava lutando por mim mesmo, para mim não desistir.
Aí o pastor Jonas, ele é vizinho do meu sítio lá. Chegou no domingo, eu fui lá na casa dele, eu já estava mais calmo. No domingo não, acho que foi na segunda-feira do carnaval, eu fui na casa dele. Cheguei lá, estava em casa, sempre muito educado, me chamou e nós começamos a conversar. E não, isso foi no domingo, porque no sábado ele me mandou mensagem e eu não visualizei, porque eu já estava sofrendo, né? Então eu não olhei a internet. Ele tinha perguntado como estava sendo meu sábado, né? Ou seja, Deus já estava tentando ali de alguma forma falar comigo, mas eu precisava daquele sofrimento, daquela opressão. E quando eu falei com o pastor Jonas, ele falou: meu irmão, por isso que Deus te levou na sexta. Por isso que Deus te levou na viagem na sexta. Porque Ele queria te dar uma unção para você passar pelo que você passou no sábado. Porque se você não vai na sexta, você não ia conseguir suportar. E quando o pastor falou isso, abriu novamente, meus irmãos. Abriu. Eu não tinha entendido isso, entende? Eu falei, é verdade, Deus estava comigo a todo tempo, eu achando que eu estava sozinho. E foi quando eu peguei a palavra e Deus ministrou sobre mim a oração de Jonas. E Deus falou: hoje eu estou te tirando da barriga do peixe. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Deus falou: hoje eu vou te dar uma unção maior do que a que você já tinha. Hoje você vai pregar com sofrimento. E isso vai atingir mais o coração dos meus servos que te ouvem. Ensina para eles, meu filho, que é o sofrimento que te fez me enxergar como você me enxerga hoje. E eu vim trazer isso para vocês, meus irmãos. Eu tinha que contar essa experiência que eu tive no carnaval, porque eu sei que isso vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha. E eu sou um outro homem depois dessa experiência. O Senhor fez eu passar pelo sofrimento para que eu pudesse obedecer mais. Porque muitas vezes Deus mandava eu fazer algo e eu demorava a fazer. E muitas vezes Deus mandava eu não fazer algo e eu continuava fazendo. Porém, o Senhor me libertou disso. Amém? Então, isso aconteceu com Jonas. Quando eu li esse sofrimento de Jonas aqui na oração, eu falei, caramba, isso aí sou eu. Eu pensei justamente isso, irmão. Versículo 4, eu pensei que eu havia sido jogado fora da presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Isso que o Jonas falou. Jonas também sentiu vazio do Espírito de Deus, né? Quando ele estava ali dentro da barriga do peixe. E assim como Jonas, eu também só saí da barriga do peixe porque prometi cumprir os votos que fiz ao Senhor quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Aí Jonas disse, eu cumprirei o que eu prometi, né? Ou seja, eu cumprirei os votos que eu fiz ao Senhor. Foi Jonas falar isso e Deus mandou o peixe vomitar ele na praia, né? Então, da mesma forma, isso aconteceu comigo. Eu reafirmei meus votos com o Senhor. Quando eu me converti, eu disse isso. Falei, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça, mas nunca mais deixa eu voltar para o mundo. E o Senhor, Ele cumpriu. Eu nunca me desviei do Evangelho desde que eu me converti. Nunca, o Senhor cumpriu, né? E eu preciso cumprir os votos que eu fiz. Eu saí dessa experiência outro homem e disposto a ir agora mais do que nunca para Nínive, porque as pessoas que me rodeiam e que precisam de Jesus estão lá. Elas precisam ouvir deste Cristo Salvador. Vocês, meus irmãos, são a minha Nínive. Deus ministrava isso a todo tempo em meu coração. Eu senti Ele me dizer através
do seu maravilhoso Espírito Santo, meu companheiro, deste feriado de carnaval, dessas trevas. Porque se não fosse a ajuda do Espírito, este que vos fala não estaria aqui falando a você hoje com mais autoridade ainda. Vocês são a minha Nínive, meus irmãos. E eu tô aqui. Eu tô aqui para pregar para vocês esse Deus maravilhoso que pode restaurar a sua vida. Se o casamento é só uma consequência, é o que é menos importante agora para Deus. Deus, ele quer restaurar você primeiro. Ele quer voltar a ser o centro da sua vida. Tudo quebrou porque você tirou Jesus do centro da tua vida. Recoloca ele. Volta para Nínive, meu irmão, que você vai ver. Amém? Finalmente, né? O final da mensagem. Vamos ao desfecho de Jonas após sair da barriga do peixe, após resolver obedecer a Deus. Jonas 3, versículo 1 a 3 diz assim: Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou, foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Amém? Com Jonas, foi na segunda vez que ele ouviu e obedeceu a Deus. Mas lembrem-se que Deus não desiste de você nunca. E enquanto não largar tudo isso nas mãos dele, você vai ficar sofrendo e terá de passar pela segunda, pela terceira, pela quarta e quantas vezes for preciso até você ouvir a voz do Senhor e ir para Nínive resgatar os seus para Cristo. Então, sai logo da barriga desse peixe, chega de sofrer pelo navio e se jogue logo no mar do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Pois esta é a vontade de Deus para a sua vida hoje. Se Deus restaurar o seu casamento, depois de restaurar você, você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. A sua família nunca mais será a mesma. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Traduzindo em palavras claras, buscar-me-eis e me achareis quando pular no mar e ser engolido pelo peixe. É isso mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua casa, sararei a sua família, sararei a sua vida. Fique os irmãos na paz de Cristo. E você, que depois dessa mensagem entendeu que tem de largar o navio e deixar ele ir para Tarsis, e você voltar para Nínive, se prepare, porque em breve um peixão irá te engolir para te preparar para ser um homem e uma mulher de Deus e usados por Ele, assim como eu sou hoje. Digo que esse processo dói, meus irmãos. Pelo meu testemunho da semana do carnaval, deu para vocês verem como dói. Basta ler a descrição de Jonas também, em como se é dentro da barriga do peixe. Mas creia, quando Deus te tirar deste lugar de sofrimento, você será uma nova criatura em Cristo Jesus e verá o mundo pela perspectiva do Senhor, e não mais pela sua e pela dos homens. Será aprovado nas tribulações e terá um ânimo diante delas que te surpreenderá. Digo por experiência própria, pois depois desse feriado do carnaval surgiu um novo Leandro Barros, que agora mais do que nunca luta pelas causas de Deus e entregou tudo em suas mãos. Essa é a forma correta de lutar pela sua família. Assim, se tem força
no mundo espiritual. É assim. O diabo, ele não quer que você dê ouvidos a essa revelação de hoje. Ele irá propor um evangelho mais fácil, um caminho mais rápido, os das campanhas, por exemplo, que não te fazem enxergar Deus em sua grandeza, porque te prendem ao seu cônjuge. Mas acredite, é este evangelho que foi pregado aqui hoje, o evangelho do sofrimento através do sacrifício na cruz, que vai fazer a sua voz explodir no inferno quando você declarar diante de Deus: estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Meu coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês. Fiquem na paz.